Chegamos então na lição de número 12 aqui da classe do Juvenis, finalizando este quarto trimestre da CPAD em 2024. Essa é a lição 12 que vai cair no dia 22 de dezembro e desde já eu quero desejar a você um Feliz Natal e que Deus te dê um ano novo abençoadíssimo na sua presença. É claro que a lição de hoje procura trabalhar um tema muito relevante e atual. O pluralismo religioso, todos os caminhos levam a Deus, como proposta aí da Verônica Araújo. E para você iniciar bem a sua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está em João, capítulo 14, versículo 6. Faça a leitura desse texto. A segunda é a nossa leitura bíblica em classe, que está em João 14, versículos 1 ao 10. Você pode estar lendo esse texto compassadamente, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você que está chegando por aqui nesse final do trimestre, aproveita, se inscreve no canal e acompanha a gente. Estou postando aula de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Toda quarta-feira, encontro marcado da classe do Juvenis, tanto aqui pelo YouTube como pelo Spotify. Que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma ótima aula para a glória de Deus. Na lição de hoje, a nossa aula para entender sobre esse tema que é tão relevante, o pluralismo religioso. Quais são os perigos, quais são as abordagens desse tema que está presente no nosso dia a dia como cristãos. É fundamental você observar a proposta da autora da lição, que é a Verônica Araújo, que procura trabalhar esse tema junto com você, abordando uma linguagem apologética. Em primeiro lugar, você precisa definir junto com os teus alunos o que é o pluralismo religioso. Eu fiz uma anotação e é claro que eu quero trazer ela para você. Primeiro, você precisa destacar que essa é uma visão filosófica e social que reconhece e valoriza a consciência de diversas tradições religiosas. Ela sustenta que as diferentes tradições religiosas podem oferecer caminhos válidos que vão ser vistos como uma verdade espiritual e moral, promovendo então o respeito mútuo. Nessa linguagem, nessa visão, há um diálogo interreligioso, de tolerância também. Nesse detalhe, o pluralismo acaba trabalhando não apenas uma diversidade religiosa, mas ele busca também entender as diversas contribuições únicas que cada tradição tem para o bem-estar humano. É fundamental você também trabalhar essa definição. Quais são as características do pluralismo religioso? Vamos entender elas para que você possa ministrar em sala de aula e, claro, não ministrar uma aula assim no escuro. A primeira característica que você vai perceber do pluralismo, você pode até anotá-la, é o reconhecimento da diversidade. Então, essa é uma defesa que o pluralismo religioso acaba trazendo também. A segunda característica que o pluralismo religioso também trabalha é a igualdade e o valor, que considera que todas as religiões têm valores então equivalentes. Outro detalhe que você vai perceber também, anote, é essa visão do diálogo e da cooperação, no sentido de entender que há um diálogo interreligioso entre as religiões e essas religiões podem trabalhar em uma cooperação mútua para o bem-estar humano. Também, o pluralismo vai defender especialmente essa ideia de inclusividade. Olha, não é exclusividade, mas é inclusividade porque aborda agora uma linguagem inclusiva. Ou seja, todas as abordagens religiosas presentes no mundo são então aceitas a partir dessa cosmovisão. Hoje nós vamos apresentar para você como o cristianismo já entra na contramão dessa visão. O cristianismo puxa para si uma linguagem exclusivista. Quem trabalha sobre isso é o John Stott. John Stott escreveu um texto descrevendo que o próprio cristianismo que nós defendemos, ele não entra nessa ideia do pluralismo religioso, mas ele entra com uma mensagem exclusiva, em dizer que há somente um caminho, somente uma verdade, somente um propósito que leva a pessoa a Deus. E esse propósito e caminho é Jesus. A nossa mensagem ela é exclusivista porque ela apresenta Cristo como a porta para o reino de Deus e não as religiões.
e não essa ideia do verbo religare, que é o termo então da religiosidade. Mas somente em Cristo a pessoa pode então ter essa salvação. Por isso, o cristianismo passa agora a ter essa ideia e essa perspectiva de ser exclusivista em defender uma verdade, somente um caminho de salvação. E é claro que eu já quero provocar você. O que você acha sobre esse assunto? É importante a gente ter essa ideia e essa perspectiva de que o cristianismo ele é exclusivista, ele aponta para Jesus como o único caminho. Deixa o teu comentário aqui a respeito desse assunto que é tão relevante também, porque outros professores podem crescer com você, aprender com você na escola bíblica dominical e você me ajuda também. Não se esquece que a gente está por aqui ministrando aula para você de segunda a sexta-feira, em nome do Senhor Jesus. O primeiro ponto, então, da lição vai trabalhar sobre esse conceito que eu já iniciei definindo para você, o pluralismo religioso, e eu quero trabalhar isso com você passo a passo a partir da visão da Verônica Araújo. Tem um texto bíblico que eu quero te dar como dica. 1 João, capítulo 2, versículo 17. O apóstolo João fala que as ideologias desse mundo vão passar. Então, essa ideia, a perspectiva do pluralismo religioso é uma ideologia. E o primeiro subtópico, então, da nossa lição acaba trabalhando o seguinte argumento: o pluralismo que trabalha esse diálogo religioso. A Verônica Araújo, no texto da lição, trabalha muito bem essa perspectiva, em descrever que no pluralismo religioso há essa ideia de um diálogo entre as denominações, no sentido também no sentido de serem religiões diferentes, tá? Religiões que não têm o mesmo viés doutrinário. É claro que esse diálogo interreligioso acaba trabalhando com outras religiosidades. E nessas outras religiosidades há uma defesa de ter uma interligação, um diálogo de cooperação. A ideia também do reconhecimento da diversidade defendido por essas bases e por essas fontes. O pluralismo religioso trabalha então essa condição de uma linguagem universal para todos os vieses religiosos, no sentido de dizer que todos os caminhos vão levar a Deus. Mas é claro que nós agora precisamos defender isso em sala de aula, porque alguns cristãos não aceitam então o pluralismo religioso. Por que eu coloquei isso aqui? Por que alguns cristãos? Porque tem cristãos que entram nesse viés e entendem que o pluralismo religioso é aceitável. Mas cristãos de linha clássica, que acreditam na Bíblia e em Jesus como único e suficiente Salvador, não defendem essa visão. O pluralismo religioso acaba provocando aí agora uma ideia de coexistência e harmonia entre as doutrinas. E isso o cristianismo clássico e, claro, o pentecostalismo clássico acaba não aceitando. Por quê? O cristianismo e o pentecostalismo clássico defende a exclusividade da verdade cristã. Ou seja, essa ideia de exclusividade faz parte da nossa pregação. A base bíblica para isso está em João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o único caminho, a única verdade que pode levar as pessoas ou ligar as pessoas a Deus. E essa união com Cristo é o único caminho que nós defendemos. Ou seja, a salvação, na nossa perspectiva doutrinária, ela não está ligada nessa linguagem de religiosidade que trabalha essa ideia de cooperação, de diálogo. A salvação é exclusiva, a partir da confissão do pecado, transformação de vida e reconhecendo a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Outro detalhe porque nós rejeitamos a ideia do pluralismo, na perspectiva exclusivista, por causa também da teologia da revelação. No sentido bíblico, nós entendemos que a teologia bíblica ela faz parte dessa revelação divina. Ou seja, a revelação que nós cremos pela Bíblia foi revelada pelo próprio Deus através dos seus profetas, apontando para o caminho que é Jesus. Então, todo o Antigo Testamento e Novo Testamento vão falar do Cristo como o Messias prometido a partir do plano da salvação. Outra característica que você pode anotar também, porque nós rejeitamos.
Por causa da nossa soteriologia, ou seja, a nossa doutrina da salvação, ela é centrada na graça mediante a fé na pessoa de Jesus, tá? Então aqui não é aceitável uma perspectiva de uma salvação fundamentada em uma religião, mas a nossa salvação é fundamentada na pessoa do Cristo, mediante a fé e a confissão do pecado. Isso aqui é muito legal, porque nos dá uma base fundamentada a partir dessa cosmovisão que estamos defendendo com você. Também nós rejeitamos por causa da nossa identidade e missão. Ou seja, a Igreja de Cristo, ela tem uma missão evangelística, que é diferente das outras religiões. Nós acreditamos na grande comissão que Jesus também nos orientou. E essa grande comissão, Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, é uma orientação que vai contrária a essa ideia do pluralismo religioso. A gente luta para ganhar vidas para Jesus. Vidas que estão presas e aprisionadas no pecado, até mesmo cegas por outras religiões. Então, a nossa diversidade missionária também é contrária a isso. A manutenção da nossa identidade como cristão também rejeita a ideia do pluralismo religioso. E para fechar, para você trabalhar junto com os teus alunos, nós também trabalhamos com a coerência das verdades. Primeiro, a confissão de fé faz parte também da nossa identidade e a nossa certeza doutrinária. O que a Bíblia diz é aquilo que a gente crê. Pega isso aqui e deixa Deus te usar. O que você acha sobre esse assunto? A tua contribuição é importante nessa aula também. Gente, que Deus abençoe você. Vamos caminhar entendendo um pouco mais. Agora nós vamos para o segundo subtópico que trabalha sobre o secularismo. O que é isso? Já no segundo subtópico, a nossa abordagem bíblica para entender o que é o secularismo. O secularismo, para você anotar aí, é uma filosofia, um princípio que defende a separação entre as instituições religiosas e o Estado. Acaba promovendo uma esfera pública neutra sem crenças religiosas. Dá uma olhada para você ver se isso agora não é uma identidade que o Brasil está assumindo no nosso tempo. O secularismo busca também assegurar que as decisões governamentais e leis políticas são agora baseadas em razões racionais e universais, sem influência aí de dogmas religiosos. Então, o secularismo acaba defendendo essa perspectiva também, tá? Sem influência de uma religiosidade. Mas tem um problema por aqui, porque o Brasil é um país religioso. Apesar de ser um país de Estado laico, é um país religioso com múltiplas religiosidades. E é importante também você observar que os pentecostais têm crescido muito nessa nação, inclusive os cristãos, dentro dessas características. Quais são as características, então, do secularismo? É importante você anotar. A separação entre a igreja e o Estado. Há essa divisão de forma clara. E no secularismo se encaixa aqui essa ideia do pluralismo religioso. Também você vai perceber essa neutralidade religiosa do Estado. O Estado, então, ele não pode ter um viés religioso nessa perspectiva. Há também a liberdade da crença, que garante que os indivíduos têm, na sua questão mútua religiosa, o direito de participar sem discriminação. E no secularismo também há essa perspectiva da base racional e científica, ou seja, valoriza mais as questões racionais nessa perspectiva. Mas por que os cristãos acabam rejeitando essa perspectiva do secularismo? Primeiro, por causa da integração da fé na vida pública. A integração da fé faz parte também da nossa influência moral e ética, a fé também traz essa contribuição. O chamado à transformação da sociedade, a igreja é chamada para transformar a sociedade, propagando o reino de Deus. Você também tem outra perspectiva, que é a percepção que o secularismo acaba sendo uma ideia antagonista à religiosa, que trabalha essa ideia de legalismo versus liberdade religiosa, preconceito e discriminação também. A identidade da igreja cristã e a educação cristã também entra aqui, aí você percebe a preservação do valor da identidade cristã, por isso que a gente acaba rejeitando o secularismo. O modo de vida relativista
não é aceito por nós, e também nós trabalhamos a interpretação das Escrituras, onde nós aprendemos sobre o mandato de influenciar a sociedade, nós entendemos a autoridade divina, que é maior do que a autoridade humana, e a resistência a essa ideia de homogeneização cultural. Nós entendemos exatamente sobre a perspectiva da perseverança da fé. Olha como isso é legal para você trabalhar junto com os teus alunos. E por isso que nós rejeitamos essa cosmovisão de um mundo secular. Vamos caminhar. Eu espero estar ajudando você, tá? Se eu estou contribuindo, teu comentário é importante também. Vamos agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre as consequências. No segundo ponto, nós temos uma passagem bíblica para você. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, onde você encontra exatamente essa ideia dos dois caminhos, falando aí a respeito da identidade cristã que a gente precisa ter também. O primeiro subtópico do segundo ponto trabalha agora que uma das consequências é a perda da identidade cristã quando essa pessoa abraça então o pluralismo religioso. A Verônica Araújo toma como base o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 8, onde Daniel, no meio da Babilônia, decidiu em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Esse texto é tão profundo porque fala da nossa identidade religiosa ou da identidade religiosa de Daniel e seus amigos que rejeitaram os manjares do rei para continuarem com a sua identidade religiosa e a sua crença no Deus Todo-Poderoso de Israel. Esse texto também é um alerta para você entender que o pluralismo religioso, quem abraça essa cosmovisão, acaba perdendo a identidade cristã. Não parece como crente. A perda da identidade cristã é uma das consequências de uma pessoa que abraça a cosmovisão do pluralismo e secularismo do nosso tempo. É importante também você notar que muitos cristãos rejeitam o pluralismo por causa dessa perspectiva multiforme que é trabalhada na religiosidade. O cristianismo rejeita por causa das suas interpretações. Primeiro, o cristianismo defende esse conceito exclusivista, mantém a fé somente em Jesus e não abre mão disso, isso é caro para nós. O cristianismo também vai defender essa ideia do inclusivismo, no sentido de que quem reconhece a Jesus como o único e suficiente Salvador, até mesmo de outras religiões, tem acesso à salvação divina, ou seja, é liberto da cegueira desse mundo. E agora passa a ter uma verdadeira cosmovisão do reino de Deus. Também o cristianismo vai defender essa perspectiva que há uma ideia do pluralismo inclusivo, no sentido de descrever agora que as pessoas podem reconhecer a verdade de forma muito clara, mas a partir do momento que reconhece a Jesus como seu Salvador, rejeitando aí essa perspectiva da questão do pecado. Então, é fundamental você observar a proposta da própria Verônica Araújo, que fala dessa ideia da separação. Quando uma pessoa está em Cristo, essa pessoa então é separada desse mundo mal. E aí eu faço uma pergunta: você já foi separado desse mundo? Você realmente está em Cristo? Você aceitou a Jesus como Salvador? Ah, eu espero que sim. E que Deus em Cristo continue fortalecendo o teu coração com esse propósito. O segundo subtópico vai abordar agora sobre a falta do comprometimento ou compromisso bíblico. Outra característica que o pluralismo acaba causando através do secularismo é a falta do comprometimento bíblico quando uma pessoa que se diz cristã abraça então essa cosmovisão. Há uma rejeição pelos fundamentos e os valores que a Bíblia diz. E há também outra questão: a pessoa agora passa a rejeitar a Bíblia como palavra de Deus. E entra em uma cosmovisão liberal em descrever exatamente que a Bíblia contém a palavra de Deus e que nem todo o texto escrito no exemplar sagrado é, na realidade, palavra de Deus. Essa cosmovisão parte dessa ideia da teologia liberal,
Quem escreveu um texto publicado pela editora CPAD agora recentemente foi o Roger Watson, que trabalha um texto sensacional contra a cosmovisão da teologia liberal. E como nós precisamos rejeitar essa cosmovisão? Primeiro, porque a teologia liberal, ela rejeita a crença nos milagres. Segundo, a teologia liberal rejeita o nascimento virginal de Jesus, rejeita a ressurreição do Cristo, acredita somente na perspectiva do Cristo histórico. É importante você observar que o Cristo que nós cremos, ele vai além da perspectiva da teologia liberal. Ele está vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou e permanece vivo. E para nós que somos pentecostais, nós defendemos essa ideia que a Bíblia ela é infalível e inerrante, e ela é para nós a palavra de Deus, conforme a declaração de fé defende. E é importante você observar que essa perspectiva bíblica mostra para você agora que em Cristo você agora tem uma nova vida, uma nova oportunidade que o Senhor concede a você mediante a graça de Deus através das Escrituras, através da revelação escrita. E que o Senhor confirme essa palavra também no seu coração. Vamos agora para o terceiro ponto, que trabalha de forma muito clara sobre o caminho para Deus. Você não pode deixar de fora uma passagem bíblica, João 14,16. Jesus ele é o único caminho que leva a pessoa a Deus. E o caminho que é Jesus te convida agora para uma perspectiva de rejeição a essa cosmovisão do mundo. O caminho que é Jesus, que aponta para o reino de Deus, te chama agora para ser exclusivo dele. Olhando para a palavra e observando a perspectiva da própria Verônica Araújo, que escreveu essa lição, ela trabalha que nós vivemos em uma sociedade que procura agora trabalhar essa pluralidade religiosa. Mas nós, como cristãos, nesse tempo, acreditamos então na resposta que a palavra de Deus apresenta, que somente em Jesus nós encontramos essa verdade. Somente em Jesus nós encontramos a salvação. Fechando a sua aula, você vai apresentar exatamente essa perspectiva para o teu aluno, escrevendo que somente em Cristo nós temos então a visão aberta para não cair nos enganos de Satanás. Que Deus em Cristo possa estar trabalhando com você. Te desejo um Feliz Natal e que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus, através dessa aula para a glória de Deus. Se você pode, me segue no Instagram. Está aqui o nosso QR Code. É só você aproximar a câmera do teu celular e seguir a gente e que Deus abençoe você. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o próximo texto que vamos trabalhar no próximo trimestre, primeiro trimestre de 2025, onde nós vamos estar estudando um texto do Tiago Panzariello, é o comentarista dessa lição, e nós vamos estar abordando sobre uma viagem pelo Antigo Testamento. Vai ser um panorama bíblico muito legal para a gente trabalhar aqui com você na classe do Juvenis. Também já indico para você a próxima revista do Ensinador Cristão, onde você acha aí recursos para poder te ajudar a estudar a palavra no próximo trimestre, especialmente nesta classe, a classe do Juvenis. Te aguardo por aqui na próxima semana, onde nós vamos estudar com você a lição 13, que cai no dia 29 de dezembro, e vamos trabalhar sobre o seguinte tema. Está na moda a falácia dos modismos religiosos. Que Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.